Olá, meus Carpoint News, direção assistida, tudo bem? Esse carro que eu trago para vocês hoje é o Fiat Argo 1.8 Precision com câmbio automático de 6 velocidades. Fiat Argo, lançamento aí da Fiat, carro bem recente no nosso mercado. A gente já trouxe para vocês aquele Argo 1.3 e agora a gente conta com esse Argo 1.8 Precision, cedido pela Fiat. Visualmente, o Argo 1.8 Precision, ele é uma versão topo de linha, mas como ele ainda tem uma versão esportiva acima dele, a HGT, né? Então ele não tem muitos apetrechos visuais que deixem ele tão diferenciado assim da versão 1.3 mais completa, por exemplo. Você tem aqui na parte dianteira apenas aquela região ali embaixo da grade inferior. Você tem uma área ali em cinza que dá um aspecto ali mais refinado àquela região ali do para-choque dianteiro. As rodas dessa versão são opcionais e diferentes. Lateralmente você também não tem nenhum apetrecho visual, nada aqui que modifique o Argo, exceto pela indicação Precision ali da versão. Todas as versões do Argo trazem aquela plaquinha na lateral com o indicador da versão do carro. Passando aqui para a traseira, você vê também que o visual mantém-se idêntico. O Argo utiliza aquelas lanternas ali com desenho que invadem a carroceria, invadem a tampa do porta-malas, no caso. E olha o gatinho ali. Você tem aqui na versão Precision, como o câmbio automático, você tem aquele indicador AT6 ali logo abaixo da lanterna, beleza? Agora vamos abrir o carro aqui, vamos dar uma olhada no porta-malas, detalhes internos, externos e também o motor antes de a gente partir para o nosso teste em movimento. Antes de iniciar ali, só dar uma olhada no detalhe do conjunto óptico. O carro utiliza faróis dupla parábola e tem esse LED aqui que eu acendi. Ele funciona apenas como luz de posição, ele não funciona como DRL. A abertura do porta-malas do Argo pode ser feita pela chave. A chave aqui é presencial, você aperta duas vezes aqui e abre, ou você pode vir direto aqui na tampa e realizar a abertura. Detalhe muito interessante aqui do Argo, ele tem na tampa do porta-malas, tem aqui um botão para abertura da própria tampa, e esse botão aqui, quando você fecha o carro e trava, quando você fecha o porta-malas, perdão, ele trava as portas do carro. Então se você fechou o porta-malas e esqueceu de travar, ele já faz o travamento por ali. Porta-malas, capacidade está aparecendo na tela para vocês. Você vê que ele tem banco traseiro bipartido, todo revestido, porta-malas, iluminação aqui em cima, ganchos aqui para pendurar alguma sacola, alguma coisa, e alguns ganchos ali embaixo também, para você prender uma rede, alguma coisa assim. E aqui embaixo, step 18560 aro 15, com velocidade máxima de 120, diferente dos outros steps temporários aí que dizem velocidade máxima de 80. Ali a alça para prender a cadeirinha, e basicamente é isso aqui atrás. Aqui embaixo você tem o motor e-Torque Evo. Ele é um motor 1.8, 16 válvulas aspirado. Ele passou por uma evolução, né? Por isso o nome Evo, em relação, por exemplo, a 1.8 que era utilizado no Fiat Punto e no Fiat Bravo. Esse motor ele rende até 139 cavalos com etanol e o torque dele vai até 19,3 kgfm com etanol. Motor aspirado, comando de válvula variável. E ele tem aqui um detalhe interessante que eu aprendi com autoentusiastas. Já disse, não custa citar, canal bom. Ele tem um duplo fluxo de entrada do ar aqui. Você tem, por exemplo, em baixas rotações, o ar passa por um caminho mais longo antes de entrar na câmara de combustão. E quando você está em altas rotações, o ar passa por um caminho mais curto. Isso serve para otimizar a queima de combustível em baixas rotações e melhorar a performance em altas rotações. O capô aqui, ele tem revestimento aqui embaixo e se mantém preso por varetinha para ficar em pé. Fiat Argo Precision utiliza pneus Continental Conti Power Contact, medida 19555 aro 16. Os freios dianteiros são a disco ventilado, freios traseiros a tambor. Olha, gatinho, que foi? Dá uma olhada aqui no espaço interno.
Começando aqui pela porta traseira. Porta traseira, você vê que a abertura dela é praticamente 90 graus, facilita a entrada de passageiro aqui. Você tem revestimento de borracha na carroceria e na porta, em toda a porta, não acaba ali como em alguns outros carros. Revestimento aqui, todo em plástico duro, inclusive aqui onde bota o braço, mas tem diferentes texturas. Você tem alto-falante ali embaixo, tweeter aqui, maçaneta. Nesse carro aqui, nas versões mais top, você tem eu falei top. Você tem essa maçaneta em meio prateada, né? Comando vidro elétrico. E aqui você tem um porta-objetos. Banco em couro dessa versão. E você tem aqui 3 apoios de cabeça. Além disso, 3 cintos de 3 pontos para todos os passageiros. Entrada Isofix para cadeirinha. E você tem também o banco bipartido, rebatível aqui sem dificuldade. Ele é inclusive o assento é bipartido, então você consegue rebater, deitar o banco e puxar ele para cima e deixar um compartimento de carga maior ali. Aqui vamos sentar primeiro atrás de um passageiro de 1,90 m e lá atrás de um passageiro de 1,70 m e conferir a diferença. Sentado atrás aqui de um motorista de 1,90 m, lembrando que eu tenho 1,90 m de altura. Uma coisa que eu reparei aqui em relação ao Argo 1.3 que eu testei é que, como esse volante aqui ele tem regulagem em profundidade, eu consegui jogar o meu banco aqui um pouco para trás do que no 1.3, por exemplo, para manter o meu joelho ali livre do contato com aquele puxador de porta. Então eu consigo trazer o banco um pouco mais para trás, viajo com as pernas em posição mais confortável, lembrando que eu tenho 1,90 m, e consigo trazer o volante também mais próximo de mim, graças à regulagem de profundidade que só tem nas versões 1.8. Beleza? Então o que acontece? Você acaba prejudicando o espaço do passageiro aqui atrás. Eu tenho um espaço um pouco ruim aqui para a perna e também para a cabeça. Tá encostado no teto praticamente. Tem aqui uma bolsinha porta-objetos, dos dois lados, porta-revista, né? E ali o porta-copos. O túnel central dele tem aqui a altura 4 dedos mais ou menos. E ele é plano aqui, então facilita para o terceiro passageiro. Agora vamos sentar aqui, vamos dar uma olhada como é que é viajar atrás do passageiro de 1,70 m. Sentado aqui atrás do passageiro de 1,70 m, eu consigo juntar minhas pernas aqui sem dificuldade. E o espaço para a cabeça também melhora, como você consegue viajar com o quadril mais baixo aqui no carro. Um detalhe que eu falei no Argo 1.3, não custa repetir, é o bom espaço para os pés aqui embaixo do banco. Tanto no modo do banco do motorista, quanto no banco do passageiro. Agora vamos passar ali para frente, dar uma olhada nas funcionalidades do carro e sair para o nosso teste em movimento. Detalhe aqui da porta dianteira, vamos abrir aqui. Detalhe que o carro tem, como é presencial, ele tem a trava por aqui. A abertura da porta dianteira também tem a mesma amplitude. Revestimento em borracha na porta e na carroceria. Aqui na porta todo o revestimento plástico duro, diferentes texturas, exceto essa região aqui onde você encosta o braço, que é macio e revestido em couro nessa versão. Ali você tem porta-objetos, alto-falante. O tweeter dele aqui na frente é posicionado ali na coluna, então como vocês sabem, melhora o palco sonoro, melhora a qualidade sonora aqui no carro. Você tem aqui os comandos do vidro elétrico, retrovisor elétrico. Retrovisor é rebatível, quando você trava o carro, o retrovisor fecha automaticamente. Aqui você tem embaixo 2 pedais normais, sem pedaleira, nada do tipo. Aqui você tem um monte de botões vazios e só o comando do farol de neblina. Coluna de direção regulável em altura e profundidade, só nas versões 1.8, né? E o banco dele é regulável em altura. A regulagem em altura dele fica aqui desse lado, ao contrário do 1.3 que fica daquele lado de lá. A regulagem de altura por aqui e você tem roldana para regulagem da inclinação do encosto. É o melhor tipo possível de regulagem da inclinação do encosto. O banco em couro, ele tem bom apoio lateral inclusive, e apoio aqui para as coxas, também é bem grande. Aqui você tem couro perfurado, né, na parte interior do banco.
Apoio de cabeça dele fica na posição correta, relativamente macio. E aqui você tem o opcional do airbag lateral. Beleza? Agora vamos passar ali para dentro e dar uma olhada nas funcionalidades do Argo Precision 1.8. Então, galera, estamos aqui no interior do Argo. Vamos dar uma olhada aqui nas funcionalidades dele. Nos teletransportamos aqui para dentro da garagem. Vou pisar aqui no freio, apertar o botãozinho de partida com uma chave presencial, partida por aqui. O cluster do Argo Precision é o topo de linha, né? Você comparando com o cluster daquele Argo 1.3 que a gente testou, ele tinha uma tela menor ali no centro do cluster, e esse aqui tem uma tela mais detalhada, como a gente pode ver ali. Mas antes de passar para o cluster, vamos dar uma olhada aqui no painel. Painel do Argo, todo plástico duro, toda a região, mas o acabamento do painel é bem interessante. Ele utiliza diferentes texturas, né? Aqui no painel, por exemplo, aqui você tem uma textura diferente, aqui já tem outra. Aqui na região do porta-luvas outra textura. Aproveitar e abrir o porta-luvas dele iluminado e bagunçado, sem refrigeração. Continuando aqui, as saídas de ar no Argo Precision possuem revestimento cromado, né, ao redor delas, inclusive a saída lateral aqui, as duas saídas laterais. Aqui o volante, haste lado esquerdo, comando de acendimento farol com acendimento automático e seta, né? E lado direito, comando do limpador também com funcionamento automático. Aqui em cima, retrovisor eletrocrômico, com o botão para desligar. Parasol com espelho para o motorista e para o passageiro, mas sem iluminação. Aqui você tem um porta-óculos, lado esquerdo. O volante dele revestido em couro de boa qualidade, por sinal. E ele tem aquela área central aqui para demarcar o centro do volante, né? Como tem até no Argo mais simples tem isso também. Aqui o volante revestido em couro. Nessa parte aqui da pegada da mão é couro perfurado. Dá um aspecto aqui bem legal ao volante. Tem a borboleta atrás do volante, pedal shift, né? Dos dois lados. E aqui atrás também você tem o botão que controla o volume. E do lado esquerdo você tem o botão que controla a estação de rádio ou a música que você está ouvindo, por exemplo. Aqui do lado esquerdo do logotipo você tem os comandos do computador de bordo, comandos de telefonia e aqui os comandos do Cruise Control. Parte central do painel, além da central multimídia, 3 saídas de ar. E você tem aqui botão que liga e desliga controle de tração, liga e desliga start-stop. Aqui você trava as portas. Se estiver aceso vermelho aqui está destravado, pisca-alerta. E aqui embaixo, ar-condicionado automático com regulagem digital da temperatura. Mais ali embaixo você tem porta USB, entrada auxiliar e um porta-copos ali sozinho. E aqui é um porta-objetos um pouco raso. O porta-copos, ele tem um tapetinho, tá vendo? Você pode remover ele ou para caber copo maior, ou ainda para você botar alguma coisa ali e não fazer barulho. O câmbio dele PRND normal. Quando você engata ré, você tem câmera de ré, inclusive gira ali conforme você gira o volante, tá vendo? E sensor de estacionamento também. Esse é o modo parking. Você jogando no drive, você pode deixar ele drive, modo normal, manual, automático, né? Ou então você joga para a esquerda, ele entra no modo manual, sequencial. Você pode trocar a marcha ou no pedal shift, tá vendo? Ele aceita sair em segunda no máximo. Ou você pode trocar a marcha direto pela própria alavanca, puxando para baixo para subir marcha, para cima diminui marcha. Voltamos aqui pro parking. Aqui embaixo você tem tomada 12 volts de um lado e do outro nada. E aqui na parte central um porta-objetos também revestido
com borracha. Aqui atrás, porta USB e mais um porta-copos ali compartilhado com o pessoal do banco traseiro. Beleza? Uma coisa que falta aqui nesse carro, duas coisas, né? O meu apoio de braço aqui no meio, que não tem nesse Argo Precision aqui que eu estou testando, e falta também mais nichos para guardar objetos. Por exemplo, você bota o celular aqui, bota a carteira aqui e você fica sem espaço para guardar qualquer outra coisa. Enfim, vamos passar ali pro cluster. Depois a gente conecta o celular e dá uma olhada também na central multimídia. Aqui o cluster dele. Você tem lado esquerdo o velocímetro, lado direito conta-giros, e aqui na parte central você tem ali o velocímetro digital. Ele é parte do computador de bordo. Então, o computador de bordo você tem velocímetro digital. Se você passar para a direita aqui, você pode alterar o limitador de velocidade, né? E voltando para a esquerda aqui ele sai. 2. Economia. Aqui você tem o consumo instantâneo naquela barrinha ali, e em cima mostra o consumo médio e autonomia do carro. Se você passar para a direita, você tem o Trip A e o Trip B. Aproveitando aqui as informações que estão aparecendo na tela, esse carro fez o nosso teste com gasolina. Ele fez 9,6 km por litro na cidade e 14,2 km por litro na estrada. Passando aqui para baixo, pressão dos pneus. Essa aqui é a área de informação do veículo, né? Pressão dos pneus, horas do motor, temperatura do óleo, temperatura da transmissão, quanto falta para revisão e tensão na bateria. Mais uma vez aqui o áudio, o rádio que você está ouvindo, né? Ele aparece aqui. Mensagens, se tiver alguma mensagem do carro, ele vai mostrar aqui para você, por exemplo, uma avaria no motor ou um pneu com baixa pressão, por exemplo. Configuração da tela. Aperta OK para configurar a tela. Aqui você pode configurar o que vai aparecer ali na tela, em cada área. Por exemplo, eu posso pegar essa área aqui que está mostrando a temperatura externa e botar para não mostrar nada. Ou então eu posso subir e mostrar aqui o consumo médio o tempo todo. Ou seja, o cluster dele ali digital é totalmente configurável. Configurações do veículo, aperto OK. Segurança, airbag do passageiro, sensor volumétrico. Por que desativa o airbag do passageiro, Marcelo? Porque você pode ter, por exemplo, tá levando 3 crianças na cadeirinha. Você tem 2 cadeirinhas lá atrás, você bota mais uma cadeirinha aqui na frente, virada de costas para frente do carro, né? Nesse caso você precisa desativar o airbag do passageiro. Seguranças e assistentes, volume dos avisos, luzes. Você pode configurar também a iluminação aqui, ó. Iluminação no painel, ó. Tá vendo? Ele muda a iluminação. Beleza? E aqui voltamos novamente para o velocímetro digital. Aqui no Argo Precision, com esse cluster, o medidor de temperatura e de combustível são digitais e ficam ali embaixo. Beleza? Agora vamos lá, vamos passar para a querida central multimídia. Antes, a iluminação aqui do teto, iluminação com 2 spots. E você pode também desligar aqui os spots e acender as duas de uma vez por esse botão aqui. Ali atrás não tem nenhuma iluminação. Vou passar aqui para a central multimídia, dar uma olhada no funcionamento dela. Aqui nesse botão você desliga e liga a tela. A tela ela é toda tátil, né? Essa região aqui. Aqui você tem o botão do volume e aqui o botão do browse para você trocar a estação ou trocar a faixa da música que você está ouvindo. Eu vou conectar aqui. Tá com mau contato pro CarPlay, mas não é culpa da central, é culpa do meu cabo, que não é original, tá? Quando você conecta o Apple CarPlay, ele não ocupa a tela inteira, ele fica aqui como uma janela, né? É para você selecionar as coisas que tem no celular. E a vantagem é que você continua com acesso fácil a todas as outras funções da central multimídia. Então,
por exemplo, eu estou no CarPlay, mas quero ouvir rádio. Então você vem e clica aqui no rádio, ele troca direto pro rádio. Mídia. Vamos ver o que eu tenho de mídia aqui disponível. Ele puxa direto do CarPlay, mas eu posso selecionar a fonte aqui, tá vendo? Você pode ouvir música do USB 1, 2, Bluetooth ou entrada auxiliar. O Uconnect é as funcionalidades aqui da central, configurações de áudio. O Uconnect você reúne tudo aqui numa região só. Configuração do áudio, aqui você consegue controlar facilmente a posição aqui do... Você quer que o som saia, né? Ou centralizar. Equalizador, ajuste o volume com velocidade. Mídia, você configura por aqui. Configurações da própria central, você vem aqui, aqui são as configurações do central e também do próprio carro. Por exemplo, unidade de medida que você vai usar para visualizar na tela do controle de bordo. Aqui, segurança e assistência de condução. Tudo isso aqui é bem interessante. E o Trip você tem a opção de mostrar o computador de bordo também aqui na tela da central multimídia. Trip A, Trip B, Trip instantâneo. E aqui você tem bússola e áudio. É a mesma informação que você viu ali pelo Uconnect. E aqui voltando para o CarPlay. O problema do CarPlay em relação ao Android Auto, por exemplo, é que o Android Auto você tem a possibilidade de usar o GPS, o Waze, o Google Maps, e o CarPlay ainda não tem essa opção. Beleza? Então é isso, galera. Vamos lá. Vamos nos teletransportar de novo para a estrada e voltar para o nosso teste em movimento para conferir como se comporta o Fiat Argo Precision 1.8 na nossa querida Serra de Petrópolis. Até daqui a pouco. Então, amigos, vamos partir aqui para o nosso teste do carro do Argo 1.8 Precision na Serra. Antes da gente sair, vamos só mostrar para vocês aqui o funcionamento do limpador. Limpador, funcionamento automático. E o jato dele não é estratificado, é aquele jato contínuo que lança em alguma parte do vidro, não é daquele que lança em todo o vidro. As palhetas são do tipo flat blade e elas limpam bem o vidro, deixa só uma área aqui um pouco grande, mas ali para baixo onde importa, que é onde está a estrada, ele limpa direitinho. Aqui não, aqui você vai ver só se vier um avião na tua direção aqui para te acertar. Mas fora isso, ali embaixo, nessa área aqui onde você enxerga pedestre, a estrada ele limpa certinho, beleza? Vamos partir aqui para o nosso teste de movimento na serra. Como vocês sabem, final de semana, serra pesada, a gente vai torcer aí para o trânsito não complicar muito, beleza? Bom, para não ficar repetitivo as informações que eu vou passar aqui, eu vou começar vou falar por tópicos para a gente evitar repetir e voltar ao mesmo tópico. Então, primeiro tópico, vamos falar aqui do motor. Esse aqui é um 1.8 16 válvulas e-torque Evo. É aquele mesmo motor e-torque que a Fiat já trazia no Golf. No Golf. Eu vi um Golf no retrovisor e falei Golf, desculpa pessoal. É o mesmo motor que a Fiat já trazia no Punto e no Bravo, e ele passou por melhorias para se transformar em e-torque Evo. Essas melhorias a gente já explicou no vídeo do Renegade. Ele passa a ter comando de válvula variável, a admissão dele é variável também, né? Você tem mudanças ali pontuais para melhorar a forma como o motor tanto para o rendimento, né, quanto para o desempenho. Então, por isso, esse motor aqui passa a ter 139 cavalos. No Punto ele tinha 132 cavalos. É um ganho aí de potência, né? E o torque dele é 19,3 kgfm. Enquanto anteriormente acho que ele ficava na casa dos 18,2, 1,5, me falha a memória. Motor é um motor que não é tão econômico.
ele, no teste que a gente fez aí, vocês viram o número de consumo dele. Ele não é um motor tão econômico. E com gasolina, né? E agora aqui para essa reta final da nossa estadia aí com o Argo 1.8 Precision, eu coloquei etanol, mas não deu para fazer o teste preciso de consumo. Por quê? Porque eu ainda tinha 1/4 de gasolina, mais ou menos de 1/4, né? E eu botei o etanol, então o consumo que der aqui é um consumo misturado um pouquinho, não é 100, etanol 100%. O mesmo vale para aceleração de 0 a 100. A aceleração de 0 a 100 que a gente vai fazer não é com etanol 100%. Então isso aí pode dar alguma diferença aí mínima, porque a maior parte do tanque está com etanol. Eu acredito que o carro esteja rendendo aí a sua potência máxima aí, bem perto disso, beleza? Então, como eu estava dizendo, é um motor que não é tão econômico na cidade nem na estrada. Na cidade ele tem o auxílio do start-stop aqui nessa versão, né? Todos os Argo trazem start-stop, então ele tem o auxílio do start-stop para consumir menos. E na estrada vocês vão ver que o giro dele, ele roda em giro bem baixo, o escalonamento do câmbio é longo, justamente para privilegiar aí o consumo, né? O baixo consumo na estrada. Vai tomar multa, rapaz. Quase. Então é para privilegiar o baixo consumo na estrada. Os pneus também são de baixa resistência ao rolamento, mas mesmo assim você acaba não tem como fazer tanto milagre assim, né? E na questão do desempenho sim tá bem adequado a esse carro. Esse é um carro de 1.140 kg, não é um carro muito pesado, então praticamente 20 kg de torque, 19,3, né? É mais praticamente 19 do que praticamente 20. 19,3 kg de força-vento de torque é interessante para um carro desse peso. Eu acredito que na versão com câmbio manual dê para explorar melhor essa performance do motor, né? Mas em relação aos concorrentes com motor turbo de hoje em dia, como o Fiesta EcoBoost, que a gente não sabe se vai continuar em 2018, a linha 2018, né? E o próprio Polo 200 TSI, você tem como o torque dele chega em altas rotações, é um motor aspirado, a moda antiga. Ele me lembra até, dirigindo esse carro aqui, o feeling que eu tenho, ele me lembra o Palio, o primeiro Palio que lançou, aquele com motor 16 válvulas, que tinha aquela em baixa rotação. Ele é um carro suave, tranquilo, e em altas rotações ele tem um desempenho bem convincente. É o que eu sinto aqui nesse carro. Ele tem a força dele máxima, chega já nas altas rotações. Então, comparado a um concorrente com motor turbo, você pode dizer que o carro anda menos. Talvez sim, talvez não, depende da condição. Mas o que muda é a sensação de desempenho do turbo. O turbo você tem uma sensação de desempenho maior já em baixos giros. Então você começou a acelerar você andou com Fiesta, com Polo na cidade, você tem uma força maior o tempo todo disponível. Qualquer aceleradinha de leve você já ganha velocidade. Já com o motor aspirado, que a gente estava acostumado antigamente, mas hoje em dia todo mundo se acostumou ao torque do turbo, né? Então já com o motor aspirado, você tem essa chegada do torque máximo lá no alto, principalmente por ser 16 válvulas, né? Então, beleza, motor a gente encerra aqui. Câmbio, esse carro utiliza um câmbio automático convencional, é o Aisin, de 6 marchas. Já está disponível em outros carros da FCA, por exemplo, Renegade, Toro. Então é um Aisin de 6 marchas, com trocas sequenciais. Contramão, né, bonito? Trocas sequenciais, você pode fazer as trocas sequenciais na alavanca ou nos pedal shift, borboletas atrás do volante. Eu estava em drive, chamei aqui na borboleta. Vou utilizar os pedal shifts aqui só para mostrar o funcionamento para vocês. A troca é rápida, por exemplo, eu estou em quarta aqui, ó. Joguei a quinta, é imediato. Troca para baixo, também é imediata. Chamou, ele vai. Agora, um comportamento aqui desse câmbio
é que ele gosta muito, mesmo quando você está no modo sequencial, tecnicamente você está comandando ali qual marcha você quer, tudo. O câmbio gosta muito de dizer o que ele quer, ou seja, é ele que manda. Como é que isso funciona? Por exemplo, digamos que aqui não vai funcionar, porque eu tô na estação de serra. Eu não vou jogar a segunda marcha aqui porque eu não sou idiota. E também, se eu subir para a sexta marcha, ele não vai reclamar. Agora na cidade, imagina na cidade, você está andando com um carro, você sai com o carro em movimento, aí começa a primeira, a segunda, aí você quer jogar uma terceira mais cedo. Esse câmbio aqui não aceita, ele vai fazer um bip e vai reclamar que você está jogando muito cedo a esquerda, né? A sexta marcha, né? E, por exemplo, outra situação, na cidade também, você chega a se aproximar de uma esquina e você quer reduzir a marcha para contornar, né, aquela esquina, ele também vai reclamar, não vai aceitar a marcha para baixo que você jogar. Então o câmbio, basicamente o funcionamento dele é esse. Ele tem um aviso ali para trocar marcha. Isso no modo sequencial. No modo drive, o câmbio é tranquilo, é um câmbio calibrado mais para suavidade, né? Então na cidade ele vai trocando marcha bem cedo. Você até não entende por que no drive você pode trocar tão cedo e no manual ele não deixa. Mas o drive troca a marcha bem cedo. Na cidade, 60 km por hora, aí você já está em praticamente sexta marcha. Se não tiver, já está quase para jogar sexta marcha. E você tem uma característica, por causa dessa suavidade, você tem uma característica de um pouquinho bem sutil de lag quando você quer fazer uma retomada. Não com kickdown. Com kickdown ele dá um pouquinho de lag também, menor, e já joga a marcha que você quer. Mas quando você faz só uma pisada leve para você pedir a marcha, o câmbio tem um pouquinho de lag, um pouquinho de lentidão para jogar a marcha para baixo. Mas isso aí é questão de costume. Você rapidamente se acostuma. O carro não tem falta de força em nenhuma situação. É um carro sempre ágil, principalmente com etanol aqui que eu tô vendo. O etanol ele é bem mais ágil do que com gasolina. E basicamente é isso que a gente tem aí para falar do câmbio. Um detalhe ainda referente ao câmbio é o pedal do acelerador. Tem um curso muito longo aqui nesse carro, bem longo na verdade. E então, para você fazer o kickdown, até você se acostumar, é até engraçado, porque você afunda o pé lá no fundo mesmo. Você leva o termo afundar o pé bem à risca aqui nesse carro. Então isso aí é um ponto bem presente. Desculpa, galera, esqueci de ligar a seta. Eu esqueci, perdão. Que senão chega o cara aqui e fala que eu tô descumprindo todas as regras de trânsito porque eu esqueci de ligar uma seta, sendo que não tinha ninguém atrás de mim. Mas eu esqueci e já me corrigi. Pronto. Então, já fomos motor, já fomos câmbio. Vamos aqui agora falar da suspensão. Suspensão do Argo. A gente comentou isso, jogar para drive aqui de volta. Suspensão do Argo. A gente comentou no teste do Argo 1.3. A suspensão do Argo, ela é bem suave. Nesse carro aqui, a carroceria inclina um pouco menos do que no Argo 1.3. Você sente ele mais firme do que no Argo 1.3, mas ainda é uma calibragem de suspensão voltada para o conforto. Ou seja, ele é um carro que ele não vai maltratar seus rins, suas costelas, quando você passar por uma via mais esburacada. Ele é um carro mais tranquilo nesse aspecto. E já você tem também rodas maiores, né? Rodas aro 16 aqui. Eu acredito que o Argo HGT com rodas aro 17 deve ser até um pouquinho mais duro do que esse aqui. E você tem também a calibragem de suspensão do 1.8 é um pouquinho mais firme do que o 1.3, mas é um carro, repito, voltado para o conforto.
Só que também a estabilidade dele, você sente o carro mais na mão, você sente o carro mais estável, você sente o carro mais apto a fazer mudanças de trajetórias rápidas. E sem contar que a Fiat, aqui nas versões 1.8 e no 1.3 GSR também, que é aquele com câmbio automatizado, a Fiat disponibiliza o controle de tração, o controle de estabilidade. Isso aí é um adicional, um plus que te ajuda aí no caso da necessidade, qualquer problema. Beleza? Falamos do motor, falamos do câmbio, falamos da suspensão. Nível de ruído. Nível de ruído do Argo é bem baixo. Você tem o que você mais ouve aqui rodando na estrada, por exemplo, é o ruído dos pneus em contato com o solo. Isso é uma característica desses pneus verdes, né? Pneus de baixa resistência ao rolamento. Você tem mais ruído deles em contato com o solo. E ruído de vento você praticamente não tem. Mesmo em velocidade mais alta, velocidade de cruzeiro, 110, 120, você não tem ruído de vento. Motor, ele, quando você exige dele, ou seja, subir o giro, você vai ouvir mais o funcionamento do motor. Você vai ouvir o motor fazendo um pouco mais de barulho. Mas andando de forma suave, com giro baixinho, você não ouve, praticamente não ouve o funcionamento do motor. Também é bem suave nesse aspecto. Você tem os freios desse carro, são freios a disco ventilado na dianteira, freios a tambor na traseira. E você tem uma calibragem de pedal aqui, ela é um pouco mais sensível. O freio dele é um pouco mais sensível do que o padrão dos outros carros. Então, nas primeiras freadas você vai sentir um pouquinho de diferença. Por exemplo, meio pedal aqui, você tem bem mais força de frenagem sendo aplicada do que em outros carros. Então, se você está acostumado a dirigir um carro qualquer e passa para esse Argo aqui, comprou o Argo, as primeiras freadas você vai sentir essa diferença. Depois você até se acostuma, e quando você passa para os outros carros você tem que se reacostumar de novo. Isso significa que o freio é melhor ou pior? Não. Significa que o freio é bom, que muda só a calibragem de pedal, o feeling do pedal, a sensação que o freio te passa quando você pisa no freio. Direção do Argo elétrica, a direção elétrica que tem peso correto aqui em velocidade. Ele não é anestesiado, ele te passa bem o que está acontecendo, né? A direção não trepida, não treme, tá sempre tranquila aqui na mão. E em manobras é uma direção bem leve, bem tranquila para você manobrar esse carro. Então, galera, eu acho que foi tudo. Falamos aí do motor, câmbio, falamos da suspensão, a dinâmica dele, estabilidade, né? Vocês estão podendo visualizar aqui como é que é a dinâmica dele. Você vê que quando você está se aproximando do limite, ele inclina um pouquinho mais, mas é só para apoiar, tá? Ele inclina para se apoiar, trazer a frente contorna a curva e a traseira acompanha. Comportamento aí bem interessante do Argo. O carro tá realmente bem legal, esse Precision aqui. Então beleza, é isso. Vou dar aquela pausa, a gente vai voltar ali embaixo, ver se tem condição da gente fazer aceleração e frenagem. Senão a gente faz só aceleração e depois o teste das rotações. Continua comigo. Então, galera, estamos aqui, vamos fazer a nossa aceleração de 0 a 100. Desligar aqui o ar-condicionado completamente. Vamos, start stop tá ligado, vamos desligar ele aqui. Pisou no freio, pisou no freio com o pé esquerdo, acelerou com o direito, ele dá uma segurada mais ou menos. Vamos apertar e segurar aqui o controle de tração para ver se ele desativa só o controle de tração ou se tem alguma pegadinha além disso. Não tem, então desligou o controle de tração. Estamos aqui com o pé no freio, pé esquerdo no freio, pé direito no acelerador, câmbio em drive. Vamos fazer aqui a segurada. Ele vai mais ou menos a 2.500, então vamos lá.
1, 2, 3 e... foi! ...100 km/h, frenagem. Frenagem equilibrada, tranquila. Pedal do freio também, assim como o acelerador, o pedal do freio também afunda bastante, então na frenagem é mais forte, né? Então é algo que você tem que se acostumar aqui quando você estiver dirigindo o Argo. Agora vamos repetir a aceleração, só que dessa vez com o controle de tração ligado. O câmbio não tem drive, não tem S, não tem diferença. Então o que a gente vai fazer? A gente só vai acelerar com ele sem segurar giro, né? A gente vai partir aqui da imobilidade normal e vamos começar. Vamos lá? Depois passar esse carro. 1, 2, 3 e... foi! ...100 km/h. Beleza, vamos ligar o ar-condicionado aqui, senão a gente derrete. Jogar o câmbio no manual. Engraçado é que quando você faz a aceleração mais forte, o câmbio acha que você vai continuar acelerando forte. Então ele mantém aquele giro mais alto aí por mais tempo. Beleza. Sexta marcha, 80 km/h. A gente tá ali a... vamos lá, 80 km/h, a gente tá ali em torno de 1.600 RPM. Vamos fazer uma retomada aqui em quarta. Quarta marcha, quinta, sexta, 100 km/h, a gente está ali pouco acima de 2.000 RPM. Vamos dizer que é 2.050 RPM. Outra retomada aqui, 100 a 120, terceira, quarta, quinta, sexta. 120 km/h, praticamente 2.500 RPM ali. Beleza? Então é isso, galera. Esse foi o teste do Argo Precision 1.8 com câmbio automático e 6 velocidades. Espero que vocês tenham gostado do teste. Deixa aí sua sugestão, seu comentário. E não esquece de compartilhar o vídeo. Quando você compartilha o canal, fica mais fácil a gente trazer tudo aquilo que vocês nos pedem. Beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço. Até o próximo carro, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. They can try to tear us down, but the sun comes back around. I feel so light, I feel so free. Touch the sky, no gravity. You and me and you. That's all we need to make it through. The moment's now, eyes open wide. Tonight the stars collide.